A primeira paixão. Quem é que não se lembra? É daquelas experiências universais e, muitas vezes, bem, dolorosas, não é? Pois bem, há uma curta-metragem que capta isso na perfeição. Vamos mergulhar na história de amor não correspondido de Antoine Doinel. E olhem esta citação. O nosso primeiro amor sempre foi o cinema. Acho que diz tudo. É que o nosso fascínio por boas histórias liga-nos diretamente à do Antoine e à sua busca por vezes tão desastrada pelo amor. Mas atenção, porque isto não é uma curta-metragem qualquer. De todo. Na verdade, é uma sequela, e uma sequela legítima, do clássico Os 400 Golpes. Foi criada por François Truffaut, um dos nomes gigantes da nova vaga francesa. Sabem, aquele movimento que virou o cinema do avesso. A curta foi feita originalmente para um filme de antologia, mas acabou por se tornar um capítulo absolutamente crucial na vida de uma das personagens mais icónicas da história do cinema. Ok, então para percebermos mesmo bem esta história, vamos dividi-la em algumas partes. Vamos começar por ver como o Antoine se tornou independente. Depois passamos para a sua, conquista de Colette e para aquela linha muito ténue entre o que é romance e o que já é obsessão. Depois o clímax, num jantar de família um bocado constrangedor e, por fim, o legado que esta pequena obra-prima deixou. Então, vamos a isso. Primeiro vamos reencontrar o nosso protagonista, só que ele já não é o miúdo problemático que talvez conheçam de Os 400 Golpes, não. O Antoine Doinel tem agora 17 anos e vive por conta própria, ali, em pleno coração de Paris. E é preciso imaginar a cena. O Antoine já não está a fugir de casa. Pelo contrário, ele construiu uma vida para si. Tem um emprego modesto numa fábrica de discos, tem o seu próprio apartamento, pequenino, mas só dele, e até desenvolveu uma paixão por música clássica. É a primeira vez, se calhar, que o vemos com alguma paz, com algum controle sobre a sua vida. E é aqui que vemos uma inversão na personagem que é uau, absolutamente crucial. Lembrem-se, no primeiro filme o Antoine fugia a 7 pés de qualquer tipo de vida familiar. Era uma fuga desesperada. E agora? Agora ele procura com uma intensidade que é quase obsessiva esta mudança radical que prepara o terreno para tudo o que vai acontecer a seguir. E claro, esta vida aparentemente calma e independente é completamente virada do avesso. E como? No momento em que ele repara numa jovem chamada Colette num desses concertos. É aqui que a história arranca de verdade. E estas são as palavras do próprio Antoine. Não falei com ela, mas cruzei o seu olhar. A questão é, será que um simples cruzar de olhares é mesmo um sinal de alguma coisa? Bem, para ele é, sem dúvida alguma. Desde aquele primeiro instante, ele projeta todas as suas fantasias, todas as suas esperanças românticas em cima da Colette. E as coisas intensificam-se, e depressa. O que começa como uma paixoneta, talvez inocente, num concerto, transforma-se em algo muito mais focado, muito mais intenso. Ele faz de tudo para se sentar perto dela todas as semanas. Chega a escrever-lhe uma carta de amor. E depois, o passo final, muda-se para o apartamento do outro lado da rua do dela. Ele está a tentar, por todos os meios, inserir-se no mundo dela, mesmo que ela nunca o tenha convidado a entrar. E é precisamente aqui que a história ganha outra camada, que se torna bem mais complexa. Porque as ações do Antoine levantam uma questão muito importante. Afinal, onde é que se traça a linha entre um romance e uma obsessão? E esta é a grande questão que o filme nos deixa a remoer. Será ele apenas um jovem desajeitado e perdidamente apaixonado? Ou há ali qualquer coisa de mais sombrio, de mais preocupante no comportamento dele? É fascinante ver como a linguagem usada para o descrever é completamente contraditório. Para alguns críticos, ele é um cachorrinho apaixonado, inofensivo. Para outros, o comportamento dele é positivamente persecutório. E o Truffaut, o realizador, joga com esta ambiguidade de uma forma brilhante. Ele nunca nos dá uma resposta fácil. E esta é talvez a maior genialidade do filme. Mostrar-nos como exatamente os mesmos eventos podem ser vistos de formas radicalmente diferentes. Na cabeça de Antoine, o talvez dela é um sinal de esperança. Para ela, é só uma resposta para se livrar da situação. Para ele, serem vizinhos aproximam-os. Para ela, não muda absolutamente nada. Os presentes dele são gestos cheios de significado, para ela, são só investidas insistentes e até indesejadas. E a história vai atingir o seu ponto de ebulição, o seu clímax emocional, num jantar em casa da Colette. O Antoine, sentindo que finalmente ganhou a simpatia dos pais dela, acredita piamente que está a um passo de conseguir tudo que sempre desejou. E é aqui que o castelo de cartas dele desaba. A fantasia romântica do Antoine colide de forma brutal com a realidade. Num momento que é simplesmente devastador. A campainha toca e Colette apresenta outro rapaz, o seu namorado. E o desfecho? O desfecho é o Antoine preso num sofá, a ver televisão com os pais dela, numa espécie de imitação perversa da vida familiar que ele tanto queria, mas com as pessoas erradas.
É um feito incrível do realizador. Porque, mesmo quando as ações do Antoine são, no mínimo, questionáveis, o Truffaut consegue construir uma empatia tão profunda por ele que o seu desgosto se torna quase palpável. É como diz um crítico, aquela rejeição final é como um soco no estômago. Dói em nós também. Ok, então, depois de toda esta desilusão, de todo este desgosto, fica a pergunta: porquê? Porquê é que esta história, tão curta, tão agridoce, continua a ressoar connosco, tantos e tantos anos depois? Bem, o filme perdura por várias razões. Primeiro, porque é uma história semi-autobiográfica inspirada na vida do próprio Truffaut. Depois, porque é um retrato incrivelmente realista daquela loucura da juventude e do amor não correspondido. Mas, mais do que isso, é uma peça crítica na longa jornada do Antoine Doinel. É aqui que se estabelece um padrão de idealismo e fracasso romântico que o vai assombrar nos filmes seguintes. Esta curta é mesmo a ponte entre o adolescente rebelde e o adulto que luta, quase sempre sem sucesso, para encontrar a felicidade no amor. E isto leva-nos à questão final, a que fica a pairar no ar. No fundo, se calhar, ele ainda é o mesmo miúdo que vimos no final de Os 400 Golpes, a correr desesperadamente em direção a um ideal vago de felicidade. Um ideal que ele talvez nunca consiga mesmo alcançar. Uma pergunta que fica a ecoar, muito depois de os créditos terminarem.